Tudo Bom, certo. bom dia a todos, né. Como sempre, aí é Bom dia. uma honra falar sobre essa parte de biosensores novamente, né. Como eu disse, tem muita coisa ocorrendo nessa área. Falei um pouco dos conceitos, do estado da arte, né. Acabou não dando tempo suficiente de falar uma série de outras coisas que estão ocorrendo hoje no mundo, né, nessa área. E eu vou falar mais algumas coisas aí relacionadas a biosensores, né. Eh, Vou partir de onde eu parei, né, na última parte, para dar uma aprofundada, tá. Eh, Bom, hoje o que a gente tem bastante no mercado correndo é a parte de wearables, né, que são os biosensores vestíveis, né, que seriam os relógios, né, hoje Garmin, o próprio relógio da Apple, Samsung, né, e algumas coisas que estão sendo desenvolvidas hoje no mundo, né. Hoje eles estão começando a testes relacionados a tatuagens, né, principalmente aí na monitoramento de nível de glicose, né, como pode ver nessa imagem aqui, mais abaixo, né. Então eles estão conseguindo desenvolver alguns biosensores de pele, né, em que dependendo do nível de açúcar no sangue, ele muda de cor, né. Obviamente ainda está em teste, né, então mas é um biosensor hoje que pode se transformar em breve no estado da arte dos biosensores, né. Aqui você também tem outro biosensor que monitora alguns sinais mais avançados da área de cardio, né, então, através da pulsação ou algumas outros parâmetros fisiológicos pelo próprio pulso, né, como eu disse, né, são biosensores vestíveis, né, significa que você praticamente coloca sobre a pele e a paciente pode ir para casa, né, pode ser monitorado à distância, né. E também está em desenvolvimento ainda, né, ainda está no início, mas está sendo desenvolvido algumas questões de os vestíveis literalmente, né, camisa, roupa, né, roupa vestível com biosensores, né. Isso está em desenvolvimento também para uma série de empresas aí, alguns centros de pesquisa, sendo patrocinados, vamos dizer assim, por grandes empresas, né, do ramo da tecnologia em saúde, né. Como eu havia falado anteriormente, né, a gente hoje a telemedicina aí, até por questão da pandemia, se tornou muito importante, né, então a gente começou a produzir uma série de biosensores para monitorar pacientes à distância, né, que nessa imagem é uma tele-UTI funcionando, né, o médico consegue à distância, ele saber uma série de parâmetros do leito de UTI, né, os parâmetros respiratórios, ventilador, os parâmetros de bomba infusora, a própria câmera, ele consegue identificar uma série de questões aí, porque é uma câmera de grau médico, né, não é uma câmera comum, né, é uma câmera que além de ser de alta resolução, ela consegue, ter uma resolução grau médico, né, que é ECG, oximetria, aquela tudo que aparece lá no monitor multiparâmetro, ele consegue ver pelo celular, da distância, né, através aí da implementação de uma série de biosensores, né. Eh Bom, esse eu já tinha falado anteriormente, eu vou passar esse slide para eu dar mais ênfase à parte que eu acabei não falando. Mas resumindo esse slide, é a implementação das tele-UTIs aí no Brasil, né, está andando bastante. Lembrando que as tele-UTIs elas estão se tornando extremamente viáveis, né, tanto em termos de logística, né, que eu não preciso deslocar o médico, às vezes de uma distância muito grande, elas se tornaram viáveis justamente para a implementação de uma série de biosensores, toda a parte de também questão de big data, de informatização, né, acabou viabilizando muito a questão das tele-UTIs, principalmente nas regiões mais afastadas, né, onde, se tem pouca disponibilidade de médicos, né. O próprio Incor, né, esse ano ele fechou uma parceria com a Samsung, né, para a questão de telemonitoramento de pacientes de cirurgia cardíaca. O que significa isso? Significa que o paciente ele vai ter vamos dizer assim, um relógio da Samsung, né, um wearable, né, que a gente chama, com específico, né, para aplicações de cardio, né. O paciente, eh, que tem aí alguns problemas crônicos do coração ou um pós-cirúrgico, ele vai ser monitorado à distância, né, através justamente desses biosensores que estão sendo desenvolvidos especificamente para esse tipo de aplicação. Eu já tinha comentado na aula anterior, né. A Apple, né, tá aí foi registrado
pelo FDA americano, né? Eles têm agora autorização para, resumindo, eles transformaram o relógio deles, né? Vou dizer assim, e uma aplicação de saúde, né? Isso, ele teve autorização, vou dizer assim, grau médico, né? Ou seja, o que o relógio da Apple registra, ele pode ser usado para questão de tratamento, né? Os parâmetros, eles foram autorizados pelo FDA, né? Ou seja, eles estão de acordo com a legislação americana. Isso em breve deve chegar aqui também, né? Lógico, aí vai ter a regulação da Anvisa, tem todo um trâmite aí, mas a tendência é que os relógios eles se tornem regulados de tal forma que eu posso ter diagnóstico médico através do parâmetro deles, né? Bom, a gente já falado da questão da glicose, né? A gente tem alguns parâmetros. Pressão sanguínea, esses biosensores estão em testes, né? Principalmente aí alguns centros de pesquisa na Europa e pela Universidade do Texas nos Estados Unidos, né? Eles publicaram recentemente aí os testes iniciais aí para biosensor de pulso para medir pressão arterial. Ou seja, eu não preciso mais daquela vareta aí que o pessoal insere aí no paciente, que dói pra caramba, né? Quem faz aí coleta de sangue arterial sabe o quanto é doloroso, né? Então a gente vai conseguir fazer isso através de um biosensor de pele, né? Ou seja, vou diminuir bastante o sofrimento do paciente, né? E a gente chama de PPG, essa questão aqui, fotopletismografia, que na realidade, resumindo, né, esse termo grande, vou conseguir medir fluxo sanguíneo ou fluxo caótico ou algumas doenças cardíacas através de sensores de pele. Eu não vou precisar mais. A tendência é eu não precisar fazer uma série de exames, muitas vezes invasivos, né, para detecção de algumas doenças cardíacas, principalmente no que tange a respeito de fluxo sanguíneo, ou algum problema de válvula, ou algumas doenças cardíacas crônicas. Isso aí vai ser extremamente importante. Vou falar uma coisa importante. Percebam, né, que conforme eu vou crescer no número de biosensores, né, eu vou ter aí medição de fluxo sanguíneo, medição de pressão arterial, glicose, ECG. Percebam que quando eu conseguir unir todos esses biosensores, eu vou conseguir, através de parâmetros de correlação, né, ou seja, eu consigo correlacionar fluxo sanguíneo com pressão, com glicose, por aí vai, eu vou conseguir tornar meu diagnóstico médico muito mais eficiente, né, através simplesmente dos biosensores, né, inclusive à distância, né. Então, assim, isso vai ser um grande avanço para a medicina, porque eu vou, de fato, fazer uma medicina de precisão muito bem elaborada, né. Então imagine, né, eu vou ter todos esses parâmetros, fazendo um estudo de correlação, né, todos esses parâmetros fisiológicos eles estão correlacionados, né. Então, se eu tenho uma pressão alta, eu tenho doenças cardíacas, eu tenho questão de problemas renais, por aí vai, né. Então percebam que conforme vai crescendo o número de parâmetros fisiológicos que eu consigo adquirir pelos biosensores, eu vou conseguir, através de um tratamento estatístico e seguir os protocolos e os estudos médicos, eu vou conseguir detectar uma série de doenças, né, que às vezes o paciente nem sabe que tem, né. Então isso vai ser fabuloso aí no futuro bem próximo, né. Então, conforme eu tinha falado anteriormente, né, o estado da arte aí, o que está em desenvolvimento hoje, né, eu tinha mencionado, eh, a Clínica Mayo, né, ela na realidade ela investiu com o pessoal do MIT, né, pra a questão de estudo de algumas doenças pulmonares relacionadas à à própria voz, né, ou seja, pelo espectro, a gente chama de espectro, pelo sinal da voz, eu consigo detectar doenças pulmonares, né. Aí imagine, né, esse biosensor sendo implementado nos smartphones a mais à frente, né. Eu vou conseguir saber se o paciente ele tá com alguma doença ou se ele tá com algum problema grave, simplesmente pela voz do celular. Imagine qual será a evolução disso, né. Fora isso, as câmeras também hoje, existe aí câmeras, lembrando que câmeras também são biosensores, né, porque conforme eu falei do conceito, os biosensores são sensores que são usados para aquisição de
parâmetros fisiológicos ou detecção de doenças, detecção de enfermidades. Agora imaginem uma câmera. Hoje eu já tenho isso, né? Já tenho esses tipos de aplicação, já é comercializado. Algumas câmeras eu consigo detectar o tipo de câncer, né? Câncer de pele, no caso, né? Então eu consigo simplesmente, alguns biosensores, eu tiro uma foto e através de uma série de protocolos e um tratamento estatístico e inteligência artificial, eu consigo saber se aquilo lá é um câncer de pele agressivo, se não é, se é só uma pinta, ou simplesmente é uma mancha, né? Eu consigo já ter um diagnóstico rápido, né? Isso evita, às vezes, até o paciente, ele precisa ir até lá no especialista, ou ele passa no clínico geral, né? Ou seja, economiza o tempo de tratamento, né? Isso é extremamente bom para o paciente, né? Então, o futuro, né? O futuro, ele posso dizer que é o futuro próximo, né? Tem muita coisa em desenvolvimento, é uma área ainda que, vou dizer que ainda falta muita gente na área, né? Como é uma área nova, é uma área que está no início, mas ela tem uma rápida evolução, né? Vocês percebam que há 3, 4 anos atrás o relógio ele só media a hora. Hoje em dia o relógio ele faz quase tudo, né? Ele, ele tem uma série aí de parâmetros que eu consigo medir, né? Hoje ele se tornou muito acessível e foi rápido, né? Foi uma revolução rápida. Então, o que nós vamos ter no futuro próximo? A gente vai ter biosensores que a gente consegue detectar enzimas, né? Pelo próprio suor, por exemplo, né? Então, o suor ele carrega uma série aí de moléculas que, através do estudo delas, eu consigo saber uma série de parâmetros fisiológicos ou doenças, né? Eu vou conseguir no futuro próximo, isso está em estudo aí, principalmente por um grupo de pesquisa lá da Faculdade de Medicina da USP, o qual eu faço parte. A questão de eu conseguir pegar uma tomografia por impedância elétrica, que é um aparelho grande, né? Quem usa sabe que é um aparelho grandão aí, né, bem desajeitado. Eu vou conseguir monitorizar isso de tal forma que o paciente ele vai usar uma cinta, como se fosse uma cinta cardíaca convencional, né? E eu vou conseguir saber os parâmetros pulmonares aí da mesma forma que eu mediria em um leito de internação. Só que eu vou saber isso o paciente em casa, né? Então isso vai ser também uma bela transformação no tratamento, né? Imagine isso linkado com mais os outros biosensores, né? Que medem aí fluxo sanguíneo, que medem os parâmetros cardíacos, né? Se eu linkar todos eles, imagine o quanto que eu vou conseguir evoluir no tratamento do paciente, né? No futuro mais distante, eu posso colocar a questão dos implantáveis, né? Vejam que eu só falei com relação aos biosensores que são de pele, basicamente, né? Que são aí biosensores, vamos dizer assim, não invasivos, né? Acredito que em breve também terei, em breve, eu digo assim, futuro, vou dizer de 5 anos a 7 anos, assim, a questão dos biosensores implantáveis, né? Que aí, obviamente, eu vou ter uma série de outros parâmetros que eu vou conseguir medir, além dos biosensores de pele, né? E isso vai crescer de forma exponencial o que eu vou conseguir detectar no paciente. Eu já tinha falado que isso já tinha abordado anteriormente, mas aqui está demonstrado realmente a questão do PPG, né? Que é o conceito que a gente consegue medir a questão de fluxo sanguíneo, né? Então, basicamente, aqui nessa imagem, né, a gente pode ver que a gente tem um dedo, né? E o biosensor baseado em PPG, né? Que é a própria, alguns conceitos avançados que eu vou falar mais adiante vai tornar esse biosensor possível de ser implementado, né? Então, com isso, pelo próprio dedo, eu vou conseguir saber o fluxo sanguíneo, o que, como é que ele está. Ele pode detectar algum tipo de doença, ou às vezes algum problema cardíaco mesmo, né? Algum problema de válvula que está gerando um fluxo caótico, que está gerando algum problema que o paciente às vezes não sente, né? Ele vai vir a sentir quando ele já dá entrada no PS e já está no estado basicamente aí avançado desse tipo de doença, né? Bom, falando novamente do futuro, o que eu vou ter no futuro? Mais uma vez, esse é o futuro aí de 5 a 7 anos. A gente vai conseguir detectar enzimas em tempo real, né? Então, conforme eu tinha falado na aula anterior, dois conceitos extremamente avançados, mas que a gente está começando a trabalhar.
a questão da espintrônica. Eu não vou entrar em detalhes, porque é um conceito físico um pouco mais avançado, mas, assim, espintrônica e a magnônica, que são conceitos novos, né? Resumindo, são nanotecnologia, né? Disruptiva. São conceitos que são da nanotecnologia que vão possibilitar a implementação de uma série de biosensores em que eu vou conseguir implementar uma série de dispositivos em que eu vou conseguir, por exemplo, medir enzimas em tempo real. Eu vou, por exemplo, conseguir colocar um biosensor no dente do paciente, onde através da saliva, através da detecção de algumas moléculas presentes na saliva, eu vou conseguir detectar uma série de doenças, né? Então, assim, como eu falei, vai crescer muito essa área, né? E é uma área, assim, que está somente na teoria. Tem muitos centros, muitos grandes centros hoje no mundo que estão desenvolvendo essas aplicações. Eu cito como principal exemplo o Massachusetts General Hospital, que é um dos maiores dos Estados Unidos, né? Ele tem um centro de engenharia, né? Vocês podem entrar lá, se chama Centro de Engenharia para a Medicina. Eles têm é um prédio, literalmente, é um prédio cheio de engenheiros, médicos, biólogos, biomédicos, que estão trabalhando em alguns biosensores, né? Então, o pessoal no mundo, os grandes centros, estão trabalhando bastante nessa parte de biosensores. Então, conforme eu tinha falado, imagine, eu tenho uma série de biosensores, eu vou, através deles, correlacionar todos esses parâmetros fisiológicos do paciente, e isso, à distância, o médico ele vai ter basicamente todas as informações aí necessárias para, de repente, dar um diagnóstico extremamente preciso, né? Eu vou ter uma medicina de precisão, o paciente vai tender quando ele for para o hospital, ele já ter já um diagnóstico bem preciso, né? E mais do que isso, né, ele vai conseguir, vamos dizer assim, detectar a enfermidade com antecedência, ele vai conseguir ter um tratamento muito mais efetivo, né, principalmente no que tange respeito das doenças cardíacas, né. Aí o pessoal vai perguntar: "Poxa, mas será que isso vai ser extremamente caro?" Eu posso dizer assim, lógico, vai depender muito do mercado, né, em si, né, como é que o mercado ele vai reagir, mas, com a evolução dos nanomateriais, os nanomateriais, diferente do que é usado hoje, eles não são comercialmente caros, né. Por exemplo, hoje, se a gente fosse desenvolver um biosensor baseado em uma eletrônica convencional, usando aí ouro, usando prata, usando alguns outros materiais, eles são extremamente caros, isso encarece muito os biosensores atuais. Porém, com a evolução aí, principalmente dos materiais 2D, que a gente chama, né, que são materiais baseados em carbono, eu cito aí nanotubos de carbono, grafeno e outros tipos de material, eles são baratos, né? Porque eles são materiais que são encontrados com grande abundância na natureza, né? E eles não são nenhum material extremamente difícil de ser feito em larga escala, né? Então a tendência é a gente diminuir esses valores, né? E viabilizar isso, né? Vamos dizer assim, para o público comum, né? Porque principalmente aí no que diz respeito ao SUS, né? Não adianta a gente ter um biosensor caro que só quem Professor, consegue 3 pagar. minutos. Perfeito. E, conforme eu tinha falado, o que eu vejo como futuro? Bioeletrônica, né? Espintrônica, magnônica e nanosensores. Esse eu posso dizer que vai ser o futuro nosso no que tange respeito a biosensores. E agora falar o último exemplo, né? Esse é um caso interessante, né? Eu falei muito de biosensores relacionados a ele pega um sinal fisiológico e encaminha, né, para um banco de dados que faz análise. Existem os biosensores que a gente chama de ativos, né, que são os biosensores que fazem interface humano, humano dispositivo, né, vamos dizer assim. Por exemplo, esse caso aqui, vocês entrarem na internet, né, que é o caso de Neil Harbisson, né, ele nasceu com a impossibilidade de ver cores, né, ele só vê preto e branco, e foi implantado um biosensor em que ele consegue ler a cor, né,
através desse biosensor que foi colocado no cérebro dele, né? Isso é o pessoal até chama ele de ciborgue, né? Isso é um caso bem interessante. E esse é uma coisa que a gente está começando a estudar, né? Com as duas questões que eu falei, a espintrônica e a magnônica, eu vou conseguir viabilizar o coração artificial de forma efetiva, né? Não aquele trambolho que hoje a gente se conhece como é que é, né? Que tem umas baterias por fora, é uma coisa extremamente complicada. Com esses dois conceitos, eu vou conseguir interfacear, né? Eu vou conseguir criar um dispositivo de tal forma que a própria corrente sanguínea alimenta a eletricidade de um dispositivo de coração artificial, né? Isso vai ser fabuloso. Eu não consigo falar muita coisa porque o tempo é curto. Quem sabe uma próxima vez. Irmão, agradeço aí pela, pela oportunidade de falar, né? Tem muita coisa, né? Eu não consigo falar tudo, né? Eu sou muito empolgado dessa área, né? Eu estudo a fundo aí e muito obrigado a todos.